Boa tarde, pessoal, ou bom dia, né? Eu acho que esse vídeo eu coloco pela manhã. Vamos dar continuidade aí, né? A aula, porque deu aquele probleminha, né? Parou lá a transmissão e tal, então já peço desculpa desde já. Mas vamos aí dar continuidade aí, entender o que era a aula de hoje, né? Bom, nossa aula de hoje é sobre previsão do tempo, ou seja, como os fatores ali do tempo nos ajudam a prever como ele vai acontecer, como os fatores atmosféricos alteram ali o tempo, né? A gente começou falando sobre a umidade do ar. Umidade do ar é a quantidade de vapor ali, né, que tem na atmosfera. Como a gente já tinha falado, você tem ali a superfície, né, e está subindo ali vapor, a água está evaporando, esse vapor vai para a atmosfera. E isso torna o ar mais úmido. Isso é a umidade do ar. E a gente falou também sobre umidade relativa do ar, que seria qual a quantidade de vapor de água que cabe nesse pedaço da atmosfera sem que ela se condense, ou seja, vire líquida, né? Passe para o estado líquido. Então, você tem essa quantidade e a umidade relativa do ar é quantos por cento dessa quantidade você tem ali naquele momento, né? Eu acho que eu não tinha falado no vídeo que isso varia, né? Muda com a temperatura, muda com em relação às outras, os outros fatores atmosféricos ali, como pressão, temperatura e tudo mais. Então, umidade do ar seria a quantidade de vapor que está ali na atmosfera e a umidade relativa do ar seria a quantidade de vapor que está ali, mas quantos por cento isso representa do total que cabe, né? Se cabe tantos por cento aqui dessa quantidade que cabe. Isso é a umidade relativa do ar. A gente falou também que o que acontece, né? Quando a umidade está alta ou ela está baixa. Quando ela está baixa, é simples de entender, é quando a gente diz que o tempo está seco, né? Fica mais difícil respirar, por exemplo. Pessoas que têm problemas já respiratórios, é pior ainda. E quando ela está alta, é aquela sensação que a gente tem que estar abafado, né? A gente está com aquele calor abafado. Aquilo ali é quando a umidade está alta, né? Muitas vezes a gente sente isso depois de uma chuva. Quando a umidade está alta, fica mais difícil para a gente transpira, mas o vapor não sobe ali, não evapora, né? O suor. Aí você fica naquele calorzão. Isso é quando a umidade relativa do ar está alta. E a gente falou também que para medir a umidade do ar, a gente usa um higrômetro. Pronto, isso é o que a gente tinha falado lá sobre umidade do ar e umidade relativa do ar. Na hora lá que parou, né, a transmissão, eu ia começar a falar para vocês sobre ali como a gente consegue medir a quantidade de água que choveu ali, né, que caiu ali em determinado lugar. Bom, a gente faz isso utilizando um instrumento chamado pluviômetro, né, pluvio de chuva, metro de medida. Então, mas como é que ele funciona? Bom, basicamente ele é um instrumento que fica ali, né? Vocês podem ver aí, inclusive, nessa imagem, né? Esse aparelho aí. E como é que ele funciona? Bom, ele fica ali exposto, né, ao tempo e conforme vai chovendo ele vai acumulando água, né? A água entra dentro dele ali por cima e vai ficando acumulada ali dentro. Aí todos os dias vai alguém lá, né? Pega esse pluviômetro e olha a quantidade de água que tem dentro dele. Mas assim, a gente costuma ouvir, né? Ah, choveu 100 milímetros em tal lugar, choveu 80 milímetros em outro lugar, né? O que significa isso? Ó, para vocês entenderem isso, vamos pensar o seguinte. Imaginem um quadrado de 1 metro, né? Por 1 metro, certo? Isso é 1 metro quadrado, né? 1 por 1. O que é, então, quando dizem assim, ah, choveu 5 milímetros, choveu 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros. Isso é literalmente a medida de água ali. Então, se alguém disser assim, ah, choveu 20 milímetros, significa que nesse quadrado aí de 1 metro, né? 1 metro por 1 metro, é um quadrado. Aquela chuva ali, a quantidade de água seria, por exemplo, se fosse 20 milímetros de chuva, ela ia se acumular formando essa altura. Você pega uma régua mesmo, a medida lá é como a gente tem aqui, milímetros, né? Então, você tem esse quadrado e o que significa dizer choveu 80 milímetros? Significa que se tivesse esse quadrado lá, a água que cair lá dentro ia ser igual a 80 milímetros ou 8 centímetros. Certo? Mais ou menos, eu sei que tipo assim,
Pode parecer um pouco confuso, mas é simplesmente isso. É um quadrado de 1 metro por 1 metro, 1 metro, né? De lado aí. E qual é a altura que você tem ali de água acumulada? Qual foi o tamanho da poça, né, digamos assim, que ficou dentro desse quadrado? Então, choveu 5 milímetros? Isso aqui. Choveu 100 milímetros? Isso aqui. Assim, né? A altura de água dentro desse quadrado seria essa. Beleza? Não é muito difícil entender isso, né? Mas esse é basicamente o papel do pluviômetro. Ele tem uma área ali e a água fica caindo dentro dele. Depois eles medem, né, isso, e eles sabem dizer quanto isso seria ali em 1 metro por 1 metro. 1 metro quadrado, no caso. Basicamente é isso. Mas por que é importante também medir aí, né, a quantidade de chuvas? Bom, em muitas regiões é comum terem deslizamentos, né? A gente vê, aqui na nossa região nem tanto, mas a gente vê mais ali nos jornais passando deslizamentos, onde é perigoso ali para as pessoas, né, que moram nessas regiões de morro. Então, saber a quantidade de chuvas nos ajuda a prever assim, ó, essa área aqui é de risco e pode ser que ocorra um acidente, então fique preparado, tá entendendo? Ou evacuar uma área ali porque por causa daquela quantidade de chuva, o solo ficou muito molhado e ele pode deslizar, tá entendendo? Então, a quantidade de chuvas nos ajuda nisso. Além de saber assim um parâmetro, né, de como está ali a situação do lugar e saber o que você pode fazer, né? Aqui, por exemplo, a gente fala, não, claro, sem olhar as medidas, né? Mas a gente fala no nosso comum assim, esse inverno está muito chuvoso, esse inverno choveu quase nada. Isso é uma coisa que a gente consegue saber direitinho usando um pluviômetro. Dando continuidade aí, né? A gente também pode falar sobre pressão atmosférica. Vocês sabem o que é pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera ela faz sobre tudo que está aqui ao nosso redor. Então, tanto sobre a superfície da Terra, como sobre isso aqui, sobre esse lápis, não importa. Basicamente, é a pressão que ela vai fazendo de todos os lados ali dos objetos. Então, por exemplo, no caso do lápis, né? Ela está imprensando aqui em cima, ela está imprensando aqui do lado, aqui embaixo, certo? Isso é a pressão atmosférica, a pressão que o ar faz sobre nós. Se a gente pensar bem, é o peso que todo esse ar aqui para cima está tendo aqui em cima da gente, né? Assim como se você coloca uma coisa pesada aí no ombro, a pressão atmosférica está fazendo isso já com muitos quilômetros aí para cima. Isso é pressão atmosférica. Para medir a pressão atmosférica, a gente usa um barômetro. Vocês já estudaram tudo isso lá no 6º ano, né? Eu sei que vocês sabem dessa parte. Então, a gente usa um barômetro. Um barômetro é um instrumento usado para medir a pressão atmosférica. E por que é importante medir essa pressão? O que é que ela nos indica? Bom, mudanças na pressão atmosférica, mudanças assim rápidas, elas indicam ali mudanças também no tempo. Então, se a pressão atmosférica está alta, significa que a gente vai ter um tempo mais seco. Se a pressão atmosférica está baixa, significa que a gente vai ter um tempo mais chuvoso ali. Para explicar isso direito para vocês, eu fiz um pequeno desenho aqui. Ignorem que eu não sei desenhar muito bem, mas eu tentei, né? Se a gente pensar lá, sim, são 4 pessoinhas. Se a gente pensar lá, como é que funciona então a pressão atmosférica? Eu disse que pressão atmosférica é a atmosfera ali fazendo uma força sobre a gente, né? Digamos assim. Então, imaginem agora 4 pessoas, certo? Essas paredes aqui da lateral não se mexem, certo? Mas essas 3 aqui do meio, elas conseguem se mexer, beleza? Imagine que todas as pessoas estão fazendo a mesma força sobre as paredes. Então, é como se você e seus amigos tivessem exatamente a mesma força e tá assim, ó, empurrando para o lado. Empurrando assim, né, para o lado. Então, todos estão fazendo a mesma força. Todos estão fazendo a mesma pressão. O que é pressão? É uma força sobre uma área. Quando a gente faz força sobre um negócio, a gente está fazendo uma pressão, né? É o que a gente chama de estar imprensando, certo? Então, imagine agora que você tem 4 pessoinhas aqui empurrando e essas 3 aqui pretas, elas se mexem. Imagine agora que uma dessas pessoas, ela para ali de imprensar. O que vai acontecer? Imagina aí, você junto com seus amigos aí, botando o bracinho, um empurrando o outro, beleza? Se um parar de empurrar, o que vai acontecer? Vocês concordam que se esse cara parar de empurrar,
esse aqui e esse aqui vão conseguir empurrar a madeira para cima dele, né? Se ele para de fazer força, os outros dois empurram. Agora, o que isso significa quando a gente fala de pressão atmosférica? Bom, no caso da pressão atmosférica, acontece algo parecido, né? Digamos que a gente tem pedaços do ar aqui diferentes, que eu representei como pessoinhas. Se você tem uma área ali de baixa pressão, né? Esse cara aqui está fazendo uma baixa pressão, está fazendo menos força. Então, quem está do lado vai conseguir empurrar para ele, certo? Ah, mas esse cara aqui, ele é muito forte, ele está fazendo muita pressão. Então, ele vai conseguir empurrar quem está do lado. Isso eu sei que vocês entendem. No caso da pressão atmosférica, acontece exatamente a mesma coisa. Quando a gente tem uma área de baixa pressão, o ar que está do lado, ele vai querer vir para cá. Então, nesse lugar de baixa pressão, vai acumular ali mais umidade do ar, né? O ar está vindo mais para ali, então ali vai juntar mais umidade do ar. Logo, vai criar ali mais nuvens, causando mais chuva. Enquanto, se você tem uma pressão aqui alta, ele está empurrando para os lados, beleza? Se ele está empurrando para os lados, ele vai mandar também esse vapor para os lados. E não vai sobrar muito aqui no meio, né? Então, nesse lugar, que como a umidade está sendo empurrada para fora, nesse lugar vai ficar mais seco, logo não vai chover. Então, basicamente, se você olha para o céu e você vê aquele dia que não tem ali nuvem nenhuma, a gente está falando basicamente ali de uma umidade baixa e de uma pressão atmosférica alta. E quando a gente vê aquele dia nublado ali, né, você sente na pele que está mais úmido. Então a gente está falando ali de uma pressão atmosférica mais baixa e uma umidade mais alta. Os dois são contrários aí, beleza? Outro fator importante aí que a gente costuma medir é a temperatura, né? Ela basicamente nos indica se está quente, está frio. E ela também nos ajuda a prevenir aí, né? Assim como no caso lá que eu falei da quantidade de chuvas, a prevenir situações de deslizamento, aqui ajuda a gente a se preparar, né? Um tempo mais quente pode causar ali problemas nas pessoas, assim como mais frio, as pessoas também devem estar preparadas. Para medir a temperatura, todo mundo sabe, usa-se um termômetro. A próxima coisa são os ventos. Para falar de ventos, o livro de vocês trouxe aí um ótimo exemplo, né? Vocês podem até ver aí, no caso dos balões. Balões aqueles que levam as pessoinhas, beleza? Não é balão de festa, não. Então, como é que funciona o balão? Você tem ali uma coisa fechada, né? E embaixo você tem um negócio que faz calor ali, normalmente uma chama ali, né? Que vai esquentar esse ar dentro do balão. Por causa disso, o balão sobe, né? O ar aquecido ali, ele fica menos denso e ele sobe. E no caso da atmosfera, ocorre o mesmo. Quando as massas de ar ali ficam mais aquecidas, elas tendem a subir, né? Assim como dentro do balão, o ar está mais quente ali, ele vai fazer isso subir. O ar está preso, ele está tentando subir e o balão está segurando, então vai junto, né? E no caso das massas de ar, o ar sobe livremente. Mas o que acontece? Se você tem um ar aqui, né? Tá tudo cheio de ar aqui. E esse ar aqui resolve subir, o ar que está do lado vai tomar esse lugar. Dá para entender isso? Ó, vamos lá. Digamos, vou pegar aqui a folhinha, vou usar essa folha mesmo para não destruir, né? A gente não pode desmatar as plantas, destruir folha. Mas bora lá. Digamos que tudo aqui está cheio de ar, beleza? Eu espero que esteja dando para ver os pontinhos. Tá, um pouco, né? Digamos que tudo esteja cheio de ar. Digamos que um pedaço aqui resolva começar a subir. Certo? Ele vai começar a subir. Ele se aqueceu ali. E como eu falei, o ar mais quente, ele vai subir. Uma massa de ar aquecida ali, ela sobe, né? Porque ela fica com uma densidade menor. Se você abrir um buraco aqui, né? Lembrando que tem pressão atmosférica, então todo o ar está se imprensando ali também. O ar que está aqui de lado, que está mais frio, ele vai começar a tomar esse lugar que deixou. A mesma coisa do outro lado, né? Então, esse ar aqui está aquecido e esse aqui está mais frio, certo? O ar aquecido sobe, o frio toma o lugar. Então, o vento vai ser isso aí. Mas isso o quê?
Tá vendo que o ar está se movimentando aqui? Isso é o vento. Talvez vocês já tenham observado, né? Não sei se vocês acordam cedo, mas quem acordou cedo vai perceber aí que umas 6 horas da manhã ali não tem vento nenhum, né? Você tá ali 6 horas da manhã, 6, 7 horas, não tem vento. Você tá ali e não passa nem uma gota de vento. Só que conforme vai passando tempo, 7h30, 8, por aí, começa a surgir ali um vento, né? O que é isso? O que é que está acontecendo ali? Por que não tem vento de 6 horas e tem de 8 horas? Vamos pensar o seguinte. Aqui onde a gente está, né? O sol nasceu, o ar aqui está numa temperatura baixa, beleza? Porque passou a noite todinha ali, a madrugada, de frio, né? Porque aqui nunca é frio. Mas continuando. Esse ar vai começar a ser aquecido ali pelo sol. Como eu falei, o ar aquecido, ele começa a subir, beleza? Então, o ar que está perto começa a andar para esse lugar. Deu para entender a lógica? O vento nada mais é do que isso. O ar se aquece e sobe, e o ar que está ao redor vem e toma esse lugar. Aqui mesmo, nesse momento, acabou de passar um ventinho bom, viu? Mas assim, o ar aquecido sobe e o que está do lado vem para o meio. Aí esse se aquece e sobe. Aí o que está do lado vem para o meio. Esse se aquece e sobe. Esse que está do lado vem para o meio. Isso é basicamente como se formam os ventos. Os ventos são essa movimentação do ar em relação à superfície terrestre, certo? Claro, essa movimentação não vai ocorrer só por causa da temperatura, mas esse é o principal fator. Apesar de que a pressão atmosférica também pode ali ajudar nesse trabalho, entre outras coisas, como por exemplo, a gente vê, né, aquele vento que dá antes de uma forte chuva, né? Está envolvido aí. Mas basicamente é isso que acontece, né? Isso que eu desenhei aqui. O ar aquecido sobe e o ar frio toma o lugar dele. O exemplo que traz no livro de vocês é o que acontece ali no litoral, que é o que a gente vai chamar de brisa marítima e brisa terrestre. Como isso acontece? Eu vou colocar a imagem aqui para a gente poder entender direitinho. Bom, para começar, vamos entender o que é brisa marítima, para ficar mais fácil. A gente sabe que a água demora mais para esquentar do que a areia, né? Todo mundo aqui já foi no rio aí, no açude ou na praia mesmo, e você pisa ali na areia e tá quente. Você entra dentro da água, a água tá geladinha, né? Todo mundo já viu isso. O que acontece? Se eu estou dizendo que o ar ali no canto mais quente, ele sobe, e o ar mais frio toma o lugar, a brisa marítima mostra bem isso aí. A areia se aquece mais rápido. Logo, o ar que está em cima dela também fica quente mais rápido, certo? E esse ar vai subir. Enquanto isso, o mar ali, a água, demora mais para esquentar. Então, o ar está mais frio. Quando o ar que está em cima da areia sobe, o ar que está em cima do mar, ele vem tomar esse lugar, vem em direção à praia. Chega lá, ele se aquece novamente. Esse ar quente sobe, mais ar frio vem tomar esse lugar. E gera esse ciclo, né? Porque como a gente sabe, quando o ar ele sobe até o alto da atmosfera, ele esfria e desce novamente. Então você gera esse ciclo aí, né? Que a gente até já falou, chamado aí de convecção, né? Onde o ar quente ali ele sobe e o ar frio ele toma esse lugar ali, né? Então, isso aí é o que vai causar o vento. Então, de manhã, você está ali na praia, você vai sentir aquele vento vindo do mar para a terra, né? Porque o ar quente que está em cima da terra sobe e o ar frio que está em cima do mar vem nessa direção e fica nesse ciclo. Em compensação, né? Durante a noite ocorre o inverso. Durante a noite, o vento ele não vem do mar para a terra, mas sim da terra para o mar. Por que isso acontece? Bom, assim como a areia esquenta mais rápido, ela esfria mais rápido. E a água ela esquenta mais demorado e esfria também mais demorado. Então o que acontece? Em cima da areia ali à noite, o ar já ficou frio. Mas em cima do oceano, não, ele continua quente, certo? Então, o ar que está em cima do oceano, ele sobe. O ar que está em cima da areia toma esse lugar dele, né? Ar quente no oceano sobe, ar frio na areia vai para o lugar dele, que esquenta e sobe,
o ar frio em cima da areia, vem de novo. E forma-se novamente esse ciclo. Agora, indo da areia para o mar. Isso é o que a gente chama de brisa terrestre. Mas vocês entenderam como funciona aí? É basicamente o que eu tinha desenhado aqui muito mal. O ar quente, ele sobe e o ar que está do lado toma esse lugar dele. Aí se esquenta e sobe e o que está do lado toma o lugar. Certo? Por exemplo, a gente pode citar aqui aqueles redemoinhos que a gente vê, né? Aquilo ali é causado, sim, por esse fenômeno. Só que está esquentando tão rápido ali que ele sobe muito rápido. Se tiver um ventinho, ele começa a girar. E é isso que acontece, né? E é isso. A gente tinha que falar basicamente sobre isso aí que a gente falou até agora. Mas assim, o que a gente ainda pode falar sobre o vento é o seguinte. Como é que a gente mede o vento, né? Como é que a gente sabe ali qual é o vento que está tendo? Bom, a gente normalmente utiliza dois instrumentos, beleza? O primeiro é o anemômetro. O anemômetro mede ali a velocidade do vento. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, beleza? O anemômetro, ele tem essas bolinhas aí, né, digamos assim, elas, que não tem outro nome, né? Essas recipientes. E ele gira ali, o vento bate e empurra isso. E isso é o que vai mudar ali, você vai, no caso, vai medir ali a velocidade do vento, esse negocinho girando. O outro instrumento que a gente tem é a biruta, também chamado de anemoscópio. Basicamente, eu vou colocar também a imagem aqui. Essa redinha aí, né, que vai indicar, digamos assim, a direção do vento, né? O vento vai entrar por dentro dela e ela consegue girar ali na direção que está o vento. Então, para medir ali a velocidade do vento, a gente usa um anemômetro. E para medir a direção do vento, a gente usa uma biruta ou anemoscópio. Bom, então recapitulando aí. Hoje a gente falou sobre o higrômetro, que mede ali a umidade do ar. A gente falou sobre o pluviômetro, que mede ali a quantidade de chuvas. A gente falou ali sobre o barômetro, que mede ali a pressão atmosférica. Falamos sobre o termômetro, que mede ali a temperatura. Falamos sobre o anemômetro, que mede a velocidade do vento. E falamos ali sobre a biruta, que mede ali a direção do vento, né? Esses 6 instrumentos aí. Mas onde é que a gente coloca esses 6 instrumentos? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre estações meteorológicas. O que é uma estação meteorológica? Basicamente é um lugar onde esses instrumentos ficam e você tem ali uma análise desses fatores, né? Que a gente falou, esses 6 fatores aí. Em estações meteorológicas você vai ser medido ali toda hora a pressão, a umidade, a temperatura, a quantidade de chuvas, caso esteja chovendo, né? O vento, tá entendendo? Tudo isso vai ser medido ali. E essas mudanças que vão acontecendo, né? Eu falei aqui de algumas mudanças. Essas mudanças que vão acontecendo ajudam a gente a prever ali o tempo, né? Então essas estações são montadas em lugares bem simples. Por exemplo, aqui na Cagepa tem o pluviômetro, tem os outros instrumentos também, certo? E isso eu sei que também tem pluviômetro instalado, por exemplo, em vários outros lugares aqui da cidade, né? Vários outros sítios. Mas basicamente, uma estação meteorológica vai ter esses instrumentos e vai ficar alguém lá sempre anotando o que está sendo feito, o que está sendo medido, para poder você prever ali, saber como está o tempo e prever como ele estará daqui a algum tempo, né? Passando aí um tempinho, como é que ele vai estar, né? Porque, digamos, teve agora uma mudança brusca na pressão, ela subiu do nada. O que a gente vai ter? Tempo seco. A umidade do ar, ela está altíssima. O que a gente vai ter? Provavelmente chuvas. E por aí vai. Então, uma estação meteorológica nada mais é do que um lugar ali onde se coloca todos esses instrumentos e alguém fica ali analisando essa situação. No Brasil, você tem ali um conjunto de estações meteorológicas e juntas elas dão os dados ali que são usados para a gente prever o tempo. Então, quando você vê no jornal lá dizendo hoje na Paraíba vai chover em tal região, enquanto isso em outra região o tempo vai ficar seco. Isso foi feito através da análise dos dados recebidos ali dessas estações meteorológicas.
era basicamente isso, né? Infelizmente não deu certo lá a transmissão, né? Deu erro, a internet caiu, deu tudo errado. Mas assim, a aula de hoje era basicamente isso. Entender quais são todos esses fatores aí e como eles podem alterar ali o tempo em um lugar, assim como eles nos ajudam a prever o tempo daquele lugar. A aula de hoje era basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Caso não, vocês já sabem. Agora eu vou dar um tempinho lá no grupo para tirar as dúvidas de vocês. Mas assim, perguntem, não fiquem com vergonha não, podem perguntar caso tenham dúvida, beleza? Então é isso aí e até a próxima aula.